Laura? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? A gente vai estar numa live aqui super legal com a professora Suzana Farias para falar um pouquinho sobre a fibromialgia, causas, tratamento e a intervenção do profissional de educação física, né? Deixa eu convidar aqui a professora que vai entrar aqui conosco. Vamos lá, vamos convidar aqui a professora Suzana. Su, tá me vendo por aí? Boa noite, quem está conosco. Deixa eu dar uma olhada. Conseguiu, Suzana? Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Quem estiver me ouvindo aí, dá um legalzinho para confirmar que está tudo ok. Chamando a professora Suzana Farias. Olá, Suzana, querida Su. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Também. Vamos lá. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos convidar aí os colegas. Manda aí, clica aí no aviãozinho para chamar o pessoal para estar participando aqui dessa live conosco. Eu acho que... Su, você está me ouvindo? Tu estás aí? Eu não estou te vendo aqui no celular. Será que caiu? Boa noite, gente. Como é bom rever vocês, né? Estou aqui de volta, Otávio, Conceição Cavalcante, Cirlei, Álvaro. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Álvaro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Suzana caiu. Bom, vamos esperar ela entrar novamente. E eu vou convidá-la para entrar. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Dá um legalzinho aí para confirmar. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ivan. Emanuel, boa noite. Tô. Van de Macaparana, bem-vindo. Seja bem-vindo. Divulga aí com o pessoal. Tô vendo você, Su. Convida aí o pessoal. Clica aí nessa setinha do lado. Sai mandando vídeo para chamar todo mundo. Pra gente poder bater um papo super legal. Chegou! Agora Caiu, não foi, vai. Su? Tudo bom? Você tá me escutando? Caiu. Estou sim, estou sim. Só vou pedir para tu centralizar um pouquinho o teu vídeo, que o teu rosto ficou mais para baixo. Dá para perceber um pouquinho? Assim? Ok, aí tá É que quando ótimo. eu mexo, aparece uma mensagem aqui. Peraí. Melhorou? Melhorou sim. Também dá as boas-vindas ao nosso presidente e professor Lúcio Beltrão, que está aí conosco. Boa noite, Lúcia. Bom, Que gente, honra. muito bom. Vendo e ouvindo bem. Valeu, Cirne. Serlica Maia de Minha Farias. irmã. Vamos lá. Coisa boa. É. Bom, Minha gente, então filha. vamos lá. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo junto. Então, gente, hoje nós estamos aqui com a professora Suzana Farias, que é profissional de educação física, para falar sobre um tema que interessa bastante, né? A gente está no mês de fevereiro, e o mês de fevereiro é considerado o mês fevereiro Fevereiro roxo, Roxo. e em algumas vertentes também fevereiro roxo e laranja, que é a conscientização da sociedade para algumas comorbidades, né? Que aí a gente começa a conhecer mais para poder falar mais sobre o assunto. Uma delas é o Alzheimer, o lúpus, a fibromialgia, que é o que nós vamos estar falando hoje, e o laranja traz um pouco sobre a leucemia. Mas aí a gente hoje vai estar falando sobre a fibromialgia,
O tema da nossa live é fibromialgia, diagnóstico, conceitos, preconceitos e tratamentos. Isso E aí. nada melhor do que falar com a pessoa, né, que é a querida Suzana, que está aí para trazer para a gente esse tema maravilhoso. Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco de quem é a Suzana, como profissional da educação física, como foi que começou a sua intervenção, e a gente já entra no assunto. Gente, boa noite. Eu estou extremamente honrada, emocionada, feliz. Eu quero agradecer a Nil, ao Lúcio e a todos que fazem o CREF por me dar essa oportunidade, porque acredito que eu sou a única profissional daqui do estado de Pernambuco que, infelizmente ou felizmente, né, tudo depende da permissão de Deus, eu convivo com a fibromialgia. Daqui a pouquinho vai fazer 14 anos. Então, eu sou graduada em Educação Física desde 92, né? Mas colamos grau em 93. Daí eu tenho uma longa história, né? Já quase 30 anos, porque eu já trabalhava como estagiária, enfim. Sempre trabalhei com ginástica. Passei 25 anos da minha vida sendo professora de hidroginástica, o que foi um aprendizado tremendo também. Mas em 2017 eu decidi exercer exclusivamente o que eu já fazia, pura exclusivamente ser personal trainer, especialista em pessoas maduras e idosas. No momento, todo o meu público é esse. Pessoas de 55 anos até 88 anos. E é isso. Muita gratidão. Eu estou muito feliz, porque é um tema muito difícil para mim. Uma coisa é você falar para um público X, mas outra coisa sou eu falar enquanto profissional de educação física e ao mesmo tempo enquanto doente. Então, se me dá um branco, pessoal, eu fiz umas anotações, vocês me perdoem, mas é porque névoa cerebral também é um sintoma da fibromialgia. Então, de repente, você está no raciocínio, dá um branco. Ai, meu Deus. Muito obrigada a todos os meus amigos e familiares que estão aí. E vamos junto, Nil. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ai. Então, assim, Su, eu acho massa a gente poder falar de um assunto que às vezes a gente escuta falar, né? Conhece alguém distante que tem esse diagnóstico. Tem até uma foto que rola nas redes sociais que retrata um pouquinho, né, sobre essa questão da fibromialgia, que eu fico super, assim, chocada como eu vejo, porque é uma dor que a olhos vistos a gente não vê, né? E a gente sabe que é uma doença que talvez tenha predisposição genética ou não, não é comprovado cientificamente, que a maioria das pessoas que apresentam os sintomas são mulheres. Tem todo um contexto, né, em relação à fibromialgia, que muitas pessoas ficam inaptas por conta da doença, né? E aí a gente vê e traz a tua experiência como um reflexo disso e de que forma, né, a educação física, a intervenção do profissional da educação física pode contribuir nesse contexto. Então, aí eu quero que você fale um pouquinho para a gente, né, sobre a questão de diagnóstico, como é que geralmente é diagnosticado, que a gente pode associar ao teu caso, o que é, porque muita gente não sabe o que é a fibromialgia, né? E na sequência, então, eu vou deixar você bem à vontade, gente. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, vão fazendo aí, que ao longo da live a gente vai perguntando. Vamos lá, pessoal. Vou contar também um pouco da minha história, certo? Eu passei muito tempo para procurar o diagnóstico. Eu sou uma pessoa que eu tenho um receio com relação a médico. Enfim, cada um tem suas dores e eu também tenho as minhas. E me achava muito forte, então eu ficava muito recorrendo a emergências, até que um dia uma médica, não esqueço nunca mais, ela passou 1 hora na emergência comigo. Eu tinha mais ou menos 35 anos e ela me disse, olha, eu estava chorando muito. Eu disse, doutora, não tem uma máquina que eu possa entrar não, porque eu achava que eu estava com câncer nos ossos. Aí eu acredito que ela já sabia o que eu tinha, mas ela não quis dar o diagnóstico. E ela disse para mim, olha, procura um reumatologista. E aí, como eu trabalho com muitas pessoas médicas, me colocaram na mão de um excelente reumatologista aqui do Recife, que chama a doutora Fátima Menezes, e aí foi ela que me diagnosticou. Então, pessoal, fibromialgia
é considerada uma síndrome por causar dor generalizada nos tecidos moles, músculos, ligamentos e articulações. E ela tem uma particularidade, ela não deforma. Por isso que é chamada a doença invisível, porque vocês olham para a gente e não nos veem. Agora, ela não traz edema, não traz deformidade, mas a gente sente como se nossas mãos, joelhos e pés estivessem inchados, sabe? O diagnóstico, então, isso aí é mais ou menos o que caracteriza a fibromialgia, fora diversos outros sintomas, tá? O diagnóstico é o seguinte, se você tiver 3 meses com essas dores difusas pelo corpo, distúrbio do sono, isso é o que vai fazer você ir ao reumatologista. Porém, quando ele lhe consultar, o exame é 100% clínico, porém, ele tem que fazer os pedidos dos exames laboratoriais para quê? Para que possa excluir outras doenças. Porque, como você falou, não é? Existe lúpus e fibromialgia, artrite reumatoide e fibromialgia, câncer e fibromialgia, tudo junto e misturado. Graças a Deus, eu só tenho a fibromialgia. Mas é preciso que se faça esses exames laboratoriais para exclusão de outros sintomas, de outras comorbidades. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem 18 pontos de dor. Eu separei aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não, mas eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. A gente tem 2 pontos na região cervical, 2 pontos nos ombros, 2 pontos no externo e 2 pontos no joelho, nos joelhos. Esses pontos são todos bilaterais, tá? Na região dorsal, a gente tem 2 pontos na nuca, occipitais, no trapézio, na região supraespinhal. Olha, é muita bronca, viu, pessoal? No trocânter, é muito comum a gente, se eu tocar nos meus pontos de dores, eles são todos ativos. Sim, na parte da frente também tem o cotovelo, tá? Voltando para a parte de trás, occipital, trapézio, supraespinhal, trocânter e glúteos. Então, pessoal, é dor em tudo que você imaginar. Só que o problema da fibromialgia é que não é só dor. São mais de 100 sintomas catalogados, sabe? Eu posso dizer para vocês os 7 principais. Tá bom? Pode ser? Vamos falar. Dor difusa por todo o corpo. Enxaqueca. Pessoal, se é uma coisa que me leva ao hospital, é enxaqueca. Então, nós mulheres, né, principalmente por questão hormonal, a gente tem uma crise de enxaqueca recorrente, uma cefaleia tensional, justamente pelos pontos de gatilho. Todos os meus pontos de gatilhos, eles são ativados, é impressionante. Distúrbio do sono. O sono nunca é reparador. Nil, a gente pode dormir 10 horas e a gente sempre vai acordar cansado. Eu acordo com a sensação de que um trator passou em cima de mim. Então, eu procuro botar o celular um pouco antes para poder eu ir me alongando na cama e conseguir levantar. Porque destravar, senão não vai. Síndrome do intestino irritável. É extremamente comum você ter períodos dor abdominal, cólica ou diarreia, distúrbio de ansiedade e depressão, parestesia, a gente está sempre com mãos e pés dormentes, formigando, uma sensação de queimação no corpo. É porque eu sempre digo que só vai entender o fibromialgico quem convive com ele ou quem tem a doença. Eu acredito que faltou mais algum sintoma. Tem a questão da memória, né, Su?
Não, eu acho Dos que é isso. Eu distúrbios falei o principal. cognitivos, do esquecimento, que também tem, né? Que eu dei uma lidinha e pelo que eu vi, isso interfere bastante. Eu Bastante, porque a gente relaciono. tem distúrbio nos neurotransmissores, sabe? Então, tem estudos muito modernos aí, relatando que nós sim possuímos regiões mais inflamadas, inclusive a região da glia, mas tudo está muito a Entendi. passos lentos, né? Mas me fale mais alguma coisa para eu poder deixar você falar um pouquinho. Mas basicamente deu para entender o diagnóstico, Deu sim, deu sim. deu, Eu, né? eu já convivi um pouco com algumas pessoas que tinham essa doença, né? Eu não tenho, mas assim, eu tenho um problema que é uma tendinite supraespinhal, que é um dos pontos, né, de gatilho que você tem, mas assim, que é uma coisa que aos olhos vistos ninguém vê, que é invisível, né? Exatamente. Mas as dores, quem sabe, quem tem é quem sabe, né? É coisa que se você faz um exame, muitas vezes um exame simples não é diagnosticado. Mas, e aí eu tenho amigos que diante desse cenário acabaram desenvolvendo e através da eletroneuroestimulação, se eu não me engano, que faz o Ah, exame e aí diagnosticou-se, né? Mas aí a gente vê que sabendo mais ou menos o conceito e tendo esse diagnóstico, a gente vê o olhar das pessoas, né? Porque muita gente não entende como é não isso acredito. até acreditar no que existe, que mesmo a olhos vistos, vendo uma pessoa teoricamente saudável, né, num corpo saudável, a olhos vistos, muitas Exatamente. pessoas não É uma pessoa acreditam que doente. é possível que aquela pessoa seja uma pessoa doente, né? Aí deixa eu ver aqui, ó. Flor Edivânia, Flor de Caruaru, Flor, bem-vinda, bom te ver aqui novamente. Sou profissional da educação física e sofro muito, vim descobrir um pouco tarde, pois o médico só passava medicação para a dor. Imagina você dar 5 aulas por dia, todas se doendo, né? Provavelmente. Aí, Cérlica, Cérlica, o uso da melatonina ajuda? Tá perguntando. E se tem alguma dieta específica? Aí a gente já vai para a questão do tratamento, né? A gente vê o é, relato de Flor sobre a questão do diagnóstico, da dificuldade que foi diagnosticar, porque para os médicos, os exames comuns geralmente eles não diagnosticam, né? E a partir do diagnóstico aí Cérlica vem e nos dá nos pergunta sobre as questões de tratamento, né? Pela questão de alimentação, o que pode ser feito, o que é que certo. não pode. E aí, com base nesse diagnóstico, nesses conceitos, da gente conseguir entender o que é a fibromialgia, Su, o que é que tu tens para falar para a gente em relação aos tratamentos, dos tratamentos convencionais e do tratamento Sim. através da atividade física? Pois é, veja só. Eu não sei se eu falei para vocês que também, se eu não falei, perdão, mas está entre os top 7 de sintomatologia, que é ansiedade e depressão. Quando eu fiz a minha Uhum. primeira live com o Tiago Leal, eu tinha passado uma informação que eu fiz uma revisão agora e não é 100% verdadeira o que eu tinha passado. Eu tinha falado com o Tiago, obrigada, Tiago, Sim. talvez você esteja assistindo, não sei. Eu tinha passado para Tiago que todo fibromialgico tinha depressão e ou ansiedade. Mas nessa revisão que eu fiz agora, o que aponta é 80% dos Não são casos, certo? todos. Certo. Deixa eu só voltar aqui, antes de falar de tratamento, sobre algumas curiosidades. A fibromialgia, ela é relativamente nova. A OMS só colocou o CID na década de 90. Em Olha só. 87, a Associação Americana de Medicina já falava sobre a doença, mas não tinha um nome definido. Então, só na década de 90, 92, 93, que a OMS padronizou. Mas já lá em 1800 se falava de um reumatismo muscular. Então você vê que é Uhum. uma coisa que é bastante antiga, Diga. mas que ninguém sabia Pouco exatamente explorada. o que se tinha, não é? Então, vamos lá. Tratamento. O tratamento farmacológico, que
é muito difícil a gente correr dele. Eu já tentei correr, não deu certo. Basicamente são analgésicos, anti-inflamatórios, relaxante muscular, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos. Então, o que acontece? A primeira droga que a médica me passou, eu não me dei bem, que foi justamente a amitriptilina. Por quê? Porque esses antidepressivos, existem drogas mais modernas, mas esses antidepressivos, eles causam exatamente o quê? Aumento de peso. Se você, além da sensação de dopar, ele dopa a pessoa. Então, imagina a gente, enquanto profissional da educação física, está extremamente com o peso aumentado, a energia lá embaixo, dopada, aí eu peguei por minha conta, eu desmamei. Certo? Entendi. Quanto mais você ganha peso, porque isso é um histórico do fibromialgia, justamente pela quantidade de medicamentos que ele toma, mais aumenta o quadro inflamatório. Então, eu fico chocada, Nil, chocada de ver pessoas com malas de remédio. E quando se fala dessa relação homem-mulher, a cada 10 pacientes, 8 a 9 realmente são mulheres. O que a gente não sabe é se os homens, agora que estão começando a colocar pra fora, a cara para bater, exatamente, ou se realmente é essa questão hormonal de a gente também ter maiores receptores de dor. Né? E nos tratamentos não farmacológicos, que é justamente esse que eu me apego bastante, aí entra a primeira recomendação da Liga Europeia de Combate a Doenças Reumáticas é justamente o exercício físico. O exercício físico. Exatamente, porque se a gente tem problema com serotonina, dopamina e outros hormônios, o exercício físico libera tudo isso. Então, é uma forma segura que a gente pode fazer o recurso com pouco investimento, porque o investimento medicamentoso, ele é caro. Ele é caro, né? E aí entra acupuntura, fisioterapia, yoga, medicação, tai chi chuan. Então, imagina, Nil, imagina como é complicado, né? Para uma pessoa que não tem recursos financeiros. Eu já debati muito faço parte de vários grupos de fibromialgia no Facebook. E sempre bato nessa tecla do exercício físico. E elas dizem para mim, olha, para você é fácil, porque você é profissional de educação física. Realmente, eu tive essa sorte, não é? De quando eu fui diagnosticada, eu já era adepta ao exercício físico, mas eu reconheço que é difícil. A pessoa está dopada. Elas dizem para mim, eu estou dopada, eu estou enormemente gorda, eu estou cheia de dor, eu fui demitida, perdi meu marido, ninguém me entende. Então, assim, é realmente um contexto muito complexo com relação ao tratamento. A nossa luta, né, na Associação Brasileira de Fibromialgia é realmente que o SUS possibilite esse olhar mais carinhoso, que nos dê uma acessibilidade melhor. Alguns lugares aqui do Brasil já se conseguiu uma carteirinha que a gente tem direito como se fosse um idoso ou alguma pessoa deficiente. Mas isso é pouco para o que a gente precisa, sabe, Nil? Apesar de ser uma pessoa... Desculpa. Apesar de ser uma pessoa ativa, que eu amo o que eu faço, para mim, o exercício físico realmente é aquela dose que eu preguei lá desde 2017, que depois... Sim, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que depois o pessoal estourou aí como a química da felicidade. É isso, sabe? Se não fosse esse amor, Nil, pela minha profissão, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus alunos, talvez eu já tivesse desistido. Porque hoje eu comentei com uma aluna minha, se dissesse para mim, se você pudesse se aposentar hoje, você se aposentaria? Eu diria que sim. Mas eu me aposentaria não para ficar isenta de trabalho, sabe?
para ter aquele salário digno, entre aspas, e que eu pudesse ter a condição de continuar trabalhando nas minhas limitações físicas e emocionais. Porque quando o pessoal diz, você é tampa, você é fera, você está com sua agenda lotada. Gente, eu estou, graças a Deus. Mas eu estou com minha agenda lotada porque eu tenho minhas limitações. Então, eu mais ou menos estipulei o número de clientes que eu tenho condições de atender bem para que não caia o padrão de qualidade do meu serviço. Porque dinheiro não é tudo, né, pessoal? Eu sempre fui uma professora que sempre pregou saúde. Então, antes mesmo de se falar que exercício físico é remédio, eu já usava o exercício físico dessa forma. A gente vê que, assim, é uma doença crônica que ela não tem cura, né? Não tem a cura. maioria das pessoas que adquirem, elas vão fazendo seus tratamentos, sejam farmacológicos ou não, os paliativos, para ter uma qualidade de vida, né? E aí a gente vem e usa a atividade física como um dos principais, a gente vê as interferências hormonais, as questões pituitárias, hipotálamo, de produção de hormônio e tal. Essa interferência, ela é assim... Os ganhos positivos do exercício no contexto geral, a gente não tem o que discutir, né? Aí eu tô com uma pergunta aqui da Aline, e eu depois tenho na sequência... Só um minuto, Nil, para eu responder a minha irmã Cérlica, porque talvez atenda a muitas outras pessoas, certo? Sim. Eu esqueci o nome da professora de Caruaru que tem fibromialgia. Então, somos duas. Flor, o nome dela é Flor. De Caruaru. Ela colocou aqui, ó. Eu sofro muito. Vim descobrir um pouco tarde. Tem um pouco a ver com a última pergunta, tá? Pois os médicos só passavam medicação para dor. Imagina você dar 5 aulas por dia e todas com dor. E a pergunta aqui de Aline é assim: há alguma faixa etária mais adequada ou mais comum que a fibromialgia possa ser diagnosticada? Eu acho que tem um pouco a ver, né? Tipo assim, porque a Flor disse que já veio descobrir tarde, e a questão do diagnóstico, eu vejo que tem assim, as mulheres, quando elas vêm ter um diagnóstico, quando ela aparece mesmo, já é assim, depois dos 30, mais ou menos, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Deixa eu só responder minha irmã Cérlica, porque é o seguinte, melatonina é um indutor do sono, não é? E a gente realmente tem um déficit terrível. A gente não consegue entrar no sono REM, não tem jeito, não entra no sono 4. É um negócio absurdo. Então, como cada ser humano é um, pessoal, é tudo muito complexo. Agora eu vou falar de mim. Quando surgiu esse boom da melatonina, nem aqui no Brasil vendia. Mas como eu sempre fui agraciada de trabalhar com muitas pessoas que tinham acesso ao exterior e traziam esses medicamentos, porque lá é vendido em farmácia, acredito que aqui hoje também, mas naquela época não era. Eu passei 1 ano tomando melatonina. Para mim, não fez efeito. Infelizmente, pessoal, eu tenho que dizer para vocês que eu tomo, sim, toda noite 0,5 miligramas de alprazolam. Senão, eu já não durmo. Tá cortando um pouco. Eu não sei se é a minha ou é a tua internet. Pessoal, deixa eu só ver aqui, porque aí o pessoal vai responder. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? Será que é a minha internet e a tua tá cortando aqui para mim? Mas tá, vamos lá. Vai, responde aí a pergunta da Sérgio, que ela fez 2 perguntas, né? Fez sobre a questão da melatonina e perguntou se alguma dieta específica. Sim. Alguma dieta específica? Então vamos lá. A dieta específica, sim, porque recomendam que a gente retire os alimentos pró-inflamatórios, né? E essa live, pessoal, que eu fiz com o Tiago Leal, que além de profissional da educação física, ele é nutricionista, ele está fazendo um mestrado lá em Portugal sobre a suplementação de creatina e doenças... Eita lasqueira! Doenças a nível do sistema nervoso central, que inclui Parkinson, Alzheimer, mas inclui também a fibromialgia, certo? Então, nós fibromialgicos, segundo o Tiago, e foi muito bom isso que eu conversei com ele, a gente não possui a doença celíaca.
mas a gente tem uma intolerância ao glúten não celíaca. Vê que doideira. Entendi. Então, eu passei um tempo que eu retirei o pão, só consegui de retirada de glúten o pão, mas me deu bastante, certo? Agora, voltando para a faixa etária, sim, pessoal, geralmente de 35 a 55 anos, há relatos que é aonde mais se apresenta esses sintomas da fibromialgia. Outras fontes falam de 30 a 60, mas é geralmente nessa faixa etária que exatamente foi onde eu me encaixei, né? Eu descobri exatamente com 35 anos. Mas não quer dizer que criança, adolescente, adulto ou idoso não venha ter fibromialgia. Inclusive, para a curiosidade de vocês, quando você falou que não tinha comprovação genética, mas há estudos que falam que tem uma predisposição genética. Na minha família, somos 3. Minha tia, minha prima e eu. E eu fui a que descobri com menos idade e sou a que respondo melhor. Justamente por quê? Por causa do exercício físico, pessoal. Por causa do estilo de vida, né? Porque é como o Tiago falou, é transformar o círculo vicioso no círculo virtuoso. Você tem que ter mudanças de hábitos, estilo de vida saudável, modulação do estresse. E o Tiago ainda... Coraçãozinho! E o Tiago ainda bateu numa tecla muito forte que Cláudio Barnabé, Otávio Aguiar são pessoas que me ajudam bastante nos estudos. Muito obrigada, pessoal. Amo vocês. Eles falam muito nessa questão do sono. Eles acreditam que se a gente conseguir modular o sono, bem. Exatamente, tudo na nossa vida tende a melhorar. Né? Porque... Oi. Sim, termine, desculpa. Pode terminar. Não, termine seu raciocínio. Eu sou adepta ao exercício físico. Agora, uma pessoa extremamente... Gente, é uma fadiga crônica que vocês não têm ideia. Essa minha irmã Cérlica me chama de pilha Duracell. Mas hoje em dia eu não sou mais nada, porque a Suzana que eu era há anos atrás, ela não existe mais, sabe? Eu sinto dor todo santo dia, pessoal. Eu acho que o que me diferencia é o que eu já falei, é o amor à profissão e porque realmente eu sou uma pessoa feliz. Mas dizer que é fácil, pessoal, Flor... Qualquer coisa que você quiser conversar comigo, me chama no privado, tá bom? Chama no privado. Junto. Tem uma pessoa aqui, ó. Eu acho que é sua prima, Maria do Carmo Coelho. Ela tem fibromialgia. Pronto, tá perguntando assim. Ficou sabendo do canabidiol? Aí eu acho que depois você fala sobre o assunto. Exatamente. E tem mais uma, que é Maria Meirelli. Ela disse, eu sou de Gravatá. E estou sofrendo muito com fibromialgia. E gasto muito com remédios e tratamento. Olha aí, Mirella, é a hora de diminuir remédios e tratamento, aprendendo que exercícios físicos são super importantes. Aí, na sequência, ela faz mais... Eu vou falando assim, mas a gente depois vai tratando aos poucos. Pode clicar aí no coraçãozinho, taca na setinha, chama todo mundo, clica bem muito. Uhul! Então, e aí a pergunta dela era uma das perguntas que eu ia perguntar para você. Se tem algum tipo de exercício específico, tipo se o aeróbio, se o treinamento de força, se o treinamento de corrida ou de alto impacto, baixo impacto, intensidade alta, baixa, média, como é que a gente pode trabalhar nesse contexto? Certo, vou falar para vocês. Vocês vão ficar chocados, viu? Vou logo dizendo que o negócio é seríssimo com relação a exercício. Mas teve alguma outra questão que eu pulei. A pessoa de Gravatá. Sim, minha prima Carminha falou sobre cannabis e eu esqueci de falar. Canabinoides. Exatamente. Canabinoides, na verdade, né? Há um estudo fortíssimo com canabinoides, mas que eu ainda não tive acesso. Algumas pessoas dos grupos que eu frequento de fibromialgia tomam e estão tendo resultado positivo. Mas essa minha prima, desculpa, Carminha, citar você, ela tem bastante remédio e tem bastante efeito colateral.
Gente, Entendi. chega a ter perda da dentição. Para vocês terem uma ideia de quão graves são os efeitos colaterais desses medicamentos. Não tomem overdose de medicamentos, não tomem. Eu tomo 25 miligramas de sertralina de manhã e o alprazolam à noite. Mas eu reconheço que eu preciso retomar um reumatologista para me dar uma droga mais moderna. Porque eu como, por exemplo, dopamina, gabapentina, e tem outra agora que eu esqueci, mas são drogas mais modernas, com efeitos colaterais menores e que vão exatamente agir diretamente no sistema nervoso central. Oi? Acho que é a tua internet agora que está travando. O pessoal está colocando aqui. Mas eu estou te escutando. Não, a gente está te ouvindo, mas está cortando. A tua imagem está bem... Eita, aí eu Deixa eu não ver sei, aí pessoal. se melhorou. Vê se melhorou Eu tô aí, vendo- gente. O pessoal... Eu tô O bom vendo é que o pessoal vocês. fala na hora. Su, tá cortando, tá cortando. O Não áudio sei, tá eu tô ruim, vendo travou. A Lena perfeitamente. falou. Já melhorou? É, a tua imagem tá embaralhada. Travou, não foi, gente? Vai falando com a gente aí, vai falando. Tá travando Eu só tô... a imagem, o som tá saindo, mas a tua imagem tá embaçada, realmente tá travada aqui pra mim. Eita, pessoal, e agora? Eu não sei como resolver. Vamos continuar falando, vamos Vamos continuar. E aí a seguindo. gente vai vendo se a internet melhora. Vamos embora, pode Ô, continuar. danada de internet, que eu botei uma internet melhor justamente para ela não fazer isso comigo. Vamos lá, sim, vai, fala lá, dizer do que tipo de exercício a gente pode prescrever, quais os mais Quem, eficazes. quem me acompanha sabe que eu sempre falei em exercícios aeróbios. Exercícios aeróbios moderados, embora eu faça corrida, tá? Porque é um hábito que eu já tinha antes, mas o que é recomendado são exercícios aeróbios leves a moderados. Pessoal, só um minuto, deixa eu pegar aqui. Pega, Su. É Eu porque não sei senão, se é a tua internet, se é o teu 4G, tá travando que só a imagem e um pouquinho o som. É, só para gente, tem vocês que... terem uma ideia de exercícios aeróbios de 50 a 80% apenas da frequência cardíaca máxima. De Só 50 a que, 80. veja, 50%. Quando se fala de exercício resistido, o negócio é mais complicado ainda, porque se fala em torno de 40% Da carga. da sua carga máxima. De 40 a 45%. Então, Entendi. vocês entendam como é difícil a gente fazer um treino que vai adequar a essa pessoa, principalmente no meu caso, que eu já era treinada, por isso que tantas vezes eu errei na musculação. Porque quando Entendi. eu colocava uma carga que para mim era sub, não é? Tranquila. Eu achava que eu não estava fazendo nada, ia lá, aumentava a carga e o que acontecia? Dor tardia por 10 dias. Entende? A nossa dor tardia, ela é muito tardia. Entendi. Então, como a Flor falou, quem consegue trabalhar com dor? Gente, Verdade. a gente que eu digo, o fibromialgia, que graças a Deus não é o meu caso, porque se eu perdi muita massa magra, sim, justamente porque eu não treino muito força. Mas, em compensação, na avaliação física última que eu fiz com o Cláudio Barnabé, o meu VO2 máximo deu lá em cima. Mas o fibromialgico tem o VO2 lá embaixo. Baixo. Muito baixo. Entendi. Por isso, talvez, que seja realmente recomendado a prioridade exercícios de baixo impacto, exercícios aeróbios, alongamentos, né? Se você partir para a força, lógico que você vai encontrar fibromialgico que consegue fazer HIIT, que consegue treinar um crossfit, que consegue treinar pesado, mas isso é raro, pessoal. A gente tem que falar numa população como um todo. A realidade é totalmente diferente. Sabe, se fosse para eu indicar, eu sempre recomendaria, no mínimo, caminhe. Caminhe.
o bem-estar da caminhada é absurdamente alto e sem contar com a questão financeira. Porque, por exemplo, hidroginástica é maravilhoso, mas a hidroginástica, de preferência, numa piscina aquecida. Então, quando se fala em piscina aquecida, você já entra com um investimento maior. Mais dispendioso o investimento. Mais dispendioso. Para o profissional que trabalha com fibromialgico, não se prenda muito a artigo, pessoal. Se prenda a ensaio e erro. Converse com o seu aluno, com o seu cliente, converse como foi a noite. Outra coisa, gente. Qual é o melhor exercício? O melhor exercício é aquele que ele já tenha uma empatia. Você não vai colocar o cara, a mulher, né, porque a maioria são as mulheres, você não vai colocar ela dentro de uma sala de musculação se ela odeia pegar ferro. Entendeu? Verdade. Então, primeira coisa é empatia, né? O exercício que você mais se identifica. E a outra questão é essa, pessoal. É conversar sempre com o seu cliente. Como foi o treino? Como você sentiu durante o dia? Liga no dia seguinte, pergunta como é que ele está se sentindo. É desse jeito, gente. Opa! Nilúzia? Tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo? Tá conseguindo entender? Tô sim. Tá assim, a imagem tá um pouco embaralhada, mas tem hora que voltou ao normal e a gente tá te ouvindo bem agora. Certo. Pode continuar. Deu para entender com relação aos exercícios? Deu. Se você coloca um HIIT, pessoal, o condicionamento do seu aluno, ele vai vir mais rápido. Vai ser bom para o condicionamento físico. Mas os estudos provam que a aderência ao exercício físico é baixa. Então, como que você vai fazer um tipo de treino que não vai fidelizar o seu cliente? Né? Você tem que, o máximo que você puder, fidelizar, conquistar aquele cliente, porque se a gente precisa tomar remédio para o resto da vida, exercício é remédio e é para o resto das nossas vidas. E exatamente, né? Porque assim, quando você fala que um dos sintomas é aquela questão do cansaço e tal, que tem totalmente interferência das questões hormonais, dos hormônios que trazem essa disposição. E quando a gente fala que o exercício físico, ele vai conseguir proporcionar isso de uma forma natural, o primeiro embate, né? É tirar aquela pessoa do sofá, porque o peso... Exatamente. Da doença, da falta de vontade, porque às vezes as pessoas confundem isso com preguiça. Você está com preguiça, mas não é preguiça. Ali tem muita coisa, tem toda uma questão fisiológica que interfere ali por trás. Então, para você conseguir tirar essa pessoa dessa zona de conforto, é quando você diz o treinamento aeróbio é bom, é massa. Se você conseguir fazer com que essa pessoa faça, é massa. Mas tenta fazer algo para ela começar que seja do agrado. Ah, professora, eu não gosto de caminhar, mas eu gosto de jogar vôlei. Vai pegar uma bola de vôlei, joga dupla. Exatamente. Né? Joga bola. Ah, professora, eu gosto de dançar. Bora dançar. Começa de alguma forma para que essa pessoa saia, comece a fazer essas produções hormonais. E a partir daí, estimulando, a gente vai conseguindo ganhos e trazendo essa pessoa para a realidade. Porque, de certa forma, e é como a gente escuta, né, Su? Quando a gente vê as questões de entrevistas sobre as comorbidades, sobre as doenças psicossomáticas e tal, a maioria das entrevistas, os profissionais da saúde, o trabalho multiprofissional, multidisciplinar, sempre inclui o exercício físico como uma forma efetiva de prevenção e de tratamento. Então, a gente não pode esquecer isso. E mais do que isso, aí você vê, você é um exemplo disso, né? E um exemplo de que tem 3 pessoas na sua família, né, que tem o diagnóstico, e das 3, você é a única que é fisicamente ativa. Uma por ser profissional e outra por gostar de ser, de atividade, e que é uma das que o tratamento é mais eficiente com a prática regular de atividade física. Então, isso é muito importante, e trazer essa tua vivência, né, como cidadã portadora da fibromialgia, e trazer a tua vivência como profissional de educação física que trata a si,
é importante demais, está sendo muito válido para a gente poder estar ouvindo isso hoje, né? E E aí, deixa eu pessoal, ver aqui. olha, Sim, vai lá. veja, Pode falar. antes de ontem, Otávio Aguiar me emprestou um livro super legal, Exercício na Saúde e na Doença, mas não é do Pollock. É um outro livro mais recente que, me desculpem, eu esqueci o nome do autor. E ele vem até dizendo como que você deve proceder no protocolo do exercício, certo? Do treino. De 5 a 8 minutos, você faz alongamento. Aí, com mais 20 a 30, você faz exercícios aeróbicos. 10 a 15, exercícios resistidos. E volta a calma com relaxamento. Mas a gente, olha, a educação física é um leque maravilhoso de opções, né? Então, é aquela coisa, se ele não se deu bem com um determinado exercício, parte para outro. Agora, eu recomendo que sim, vocês façam exercícios de alongamento, mobilidade, porque a gente é tudo travado, pessoal. Estabilidade, liberação miofascial. Então, eu aposto muito nisso. Se fosse para optar, eu diria isso. Foca nesse tipo de procedimento. Procura, sim, predominância de exercícios aeróbicos e vai introduzindo exercícios resistidos com o próprio corpo, depois os elásticos, depois pensa em peso, exceto se o seu aluno tiver empatia com a musculação, aí você vai seguir o que recomenda o Colégio Americano de Ciência do Esporte, não é? E aí você vai seguir nessas recomendações de carga e vai ajustando, porque cada pessoa é uma, pessoal. Tantos profissionais da Clube 17 me ajudaram a montar um treino para mim. Eu montava treino para mim, os meninos me ajudavam, a gente não chegava no acordo. Para você ver o quão difícil é. Agora, como eu disse para Tiago na última live que a gente fez, eu, para cuidar dos outros, os meus alunos com fibromialgia respondem muito bem. Eu estava errando comigo. Entende? Entendi. E aí quando eu fui começando a ajustar, veio a pandemia. Aí eu parei de treinar força, né? Eu parei de treinar força na musculação, certo? O que mais? Vamos lá, gente. Poxa, eu tô te vendo muito tão legal. bem. São, assim, muitos comentários. Vamos lá, deixa eu ver aqui, pegar lá de cima. Tem lá. Tem alguns comentários, tá? O treinamento intervalado tem bons resultados sobre o sono? Tem. Acreditamos que sim, né? O treinamento no contexto geral intervalado tem interferência total, né? Na qualidade do sono. Exatamente. O que eu faço hoje não é mais HIIT. Eu faço um treinamento intervalado moderado, certo? Eu não faço um treinamento intervalado de alta intensidade, porque o meu corpo não estava mais respondendo bem. Então, agora, infelizmente, eu estou no momento que eu só estou conseguindo caminhar e trotar, intervalando. Mas se você vai montar um programa, para o seu aluno, não deixe de fazer o treino de força. Porque se a faixa etária é de 35 a 60, a partir de 30 anos, a gente começa a perder a sarcopenia. Exatamente. Então, quando chegar lá na frente, cara, a gente, se Deus quiser, a população está envelhecendo, vai envelhecer mais ainda, a longevidade vai estar altíssima. Estima-se que em 2030, salvo engano, vai ter mais idoso do que adolescente. Bom, então a gente tem que sim cuidar dessa questão da força. Tem que ser um treino integrado, sim. Agora, tudo de acordo com cada cliente. Por isso que um treino coletivo, né, para fibromialgia é bem complicado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se você vai contratar o personal, você já gasta um monte de dinheiro com o medicamento e vai contratar o personal, fica muito despesa. Infelizmente, tem gente que não tem condições de fazer esse investimento. Eu até digo, pessoal, investe na saúde, investe no exercício físico. Porque eu tenho pessoas que desmamaram medicamentos, mas porque o médico liberou. Certo? Isso, esse trabalho muito profissional é super importante.
eu vejo como essa questão, como você fala e frisa aí, a questão do princípio da individualidade, que é respeitar a individualidade dos alunos na hora de fazer essa prescrição, né? Exatamente. Para respeitar e saber o treino certo para a pessoa certa, né? Isso é super importante. Tem a questão da consciência corporal com base na atividade física, né? Porque quando você começa a dar a consciência do exercício para o corpo e começa a mentalizar, porque é quando a gente fala de você propagar qualidade de vida e bem-estar. Porque, infelizmente, quando as pessoas falam Exatamente. atividade física, se relaciona imediatamente a ficar magro, porque eu tenho que ficar magro, Exatamente. e esquece desses Estética outros é contextos. consequência. É. Exatamente. E a estética vem como consequência. Eu estava querendo lembrar de uma coisa que eu ia falar agora que era tão importante. Ah, então. Quando você falou aí da mulher e tal, e a gente saber que a cada 10, tipo, 80% dos portadores de 80%. fibromialgia são mulheres. O diagnóstico vem a partir dos 30. A gente sabe que a partir dos 40, geralmente, na verdade, estudos dizem que já a partir dos 35 já começa aquela questão do climatério. Que aí Pois já é. começa a sarcopenia, que é a perda de massa muscular nas mulheres. E aí vem uma fibromialgia por cima. Então, assim, a Fernanda. importância dessa conscientização e desses treinamentos associados aeróbio e anaeróbio. Né? O aeróbio ele é bom, ele é massa. Ele vai ter um efeito bom? Vai. Mas o anaeróbio ele não pode deixar de ser feito. Por Não quê? Porque é pode. nesse período que a mulher começa a perder mais massa muscular. E aí, se a gente não trabalha isso com a maior intensidade, respeitando a individualidade, as características do indivíduo, infelizmente as perdas vão ser grandes. Então, o profissional, ele precisa... Aí a importância, tá vendo, do profissional de educação física. Que aí quando as Exatamente. pessoas falam, ah, mas eu treino há muito tempo e sei dar treinamento. Sabe? Não, meu bem, porque se você não souber o que você está fazendo, você, ao invés de ajudar, você vai prejudicar ainda mais os seus alunos. Exatamente. Inclusive, eu acho muito delicado até essa questão de rótulo de percentual de carga máxima. Porque eu acredito muito nessa questão do feedback, sabe? Do que teu corpo Uhum, responde. Porque, de repente, entendi. 45% para mim não vai ser uma carga eficiente que vai me trazer uma Resultado. hipertrofia significativa, uma melhora significativa. Mas o que a gente primeiro tem que fazer é com que a pessoa se apaixone pelo exercício, com que ela sinta a Exatamente. melhora. A gente não pode, pessoal, pelo amor de Deus, não pode jamais fazer um treino com que o seu aluno saia pior do que entrou. E mais grave ainda, no caso da fibromialgia, que você, dei um treino da porra hoje para o meu aluno. Só que se seu aluno ficar 10 dias doído, ele não volta nunca mais. Tá? Pois Eu é. gosto dos exercícios aeróbicos, mas é como o Nil falou, a gente não pode jamais esquecer do treino de força. Lógico, com Perfeito. muito bom senso, né, pessoal? Agora, deixa eu falar uma coisa antes que o tempo estoure, e eu preciso gritar isso, sabe, Nil? Você vê Deixe que seu recado. deixar o recado gritante, porque acho que está com 28 pessoas aí assistindo a live. Uma live do CREF, uma live de uma profissional de educação física falando sobre um tema tão difícil, complexo, que foi preciso Lady Gaga cancelar um show aqui no Rio para a gente poder ter a nossa voz, sabe? Aí Morgan Freeman, enfim, outros atores globais para que a gente pudesse ser ouvido. Quando eu falo em Perfeito. preconceito, Nil, é porque o preconceito, e minha tia e minha prima podem confirmar, o preconceito começa dentro da nossa casa, sabe? Infelizmente, no começo de tudo, desacreditavam que eu tivesse sentindo tudo isso que eu sinto. Porque quando vai no médico e faz aquela bagatela de exame, dá tudo negativado. Aí você faz, meu Deus, será que eu estou ficando louca? Por muitos anos, a fibromialgia era considerada um distúrbio meramente psicossomático, mas a gente já sabe hoje que não é. É um Não distúrbio é. do sistema Exatamente. nervoso central. Nervoso São mais central. de 100 Simpático. sintomas catalogados, pessoal. 100 sintomas Exato. catalogados. Vocês sabem que eu fiz uma pós
agora em 2017, de treinamento funcional e de força. E sou muito grata aos meus colegas. Mas eu me senti sofrendo preconceito. Por quê? Porque eu era conhecida como a menina, a mulher, a professora da fibromialgia da bandeirinha. Mas sim, porque só eu sabia o que eu estava sentindo naquele ambiente gelado. Eu era a única que estava com casaco, porque a gente morre de frio. A gente tem uma resistência muito grande ao frio. O nosso corpo não se dá bem. Tem a síndrome de Renault, que as extremidades chegam a ficar roxas, sabe? Poxa. Só o fato de eu estar aqui nessa live com você, a cadeira, o incômodo. Então, você imagina estar dentro de uma sala de aula, numa cadeira extremamente desconfortável, o seu cérebro ter que estar focado em aprendizado e, às vezes, você não ser reconhecida. Mas, graças a Deus, já nos primeiros meses do curso, os alunos e professores fecharam comigo e entenderam o que é conviver com uma pessoa que tem fibromialgia. Eu jamais quero ser vítima. Eu não quero ser vítima. Mas eu quero deixar o recado que você não pode subestimar a dor do fibromialgia. Você não pode dizer que é emocional, porque não é emocional. As dores são reais. Eu estou falando com vocês e meu corpo está pegando fogo, pessoal. É dor em todos aqueles pontos que eu falei para vocês. Se é um recado que eu posso dar, é esse. Empatia, amor, compaixão e exercício físico sempre. Tem um... Aí, assim, tá... Espero que o Instagram não me derrube, porque ele já me deixou 2 horas falando aqui. Mas vamos lá. A gente tá com 56 minutos de live. Eu vou tentar conciliar todas as perguntas que tem aqui. Tem uma aqui me perguntando no privado, que diz assim: como é para vencer o início das dores que o próprio exercício proporciona? Que é a dor da recuperação tardia dos exercícios. Eu acho que, se eu estiver errada, você me corrija, que eu acho que a gente tem que começar a fazer uma coisa gradativa. É experimentando. Exatamente. É indo do mais baixo possível para que esse corpo comece a se adaptar ao treinamento. E aí a gente diminui esses impactos da dor de recuperação tardia que é causado pelos exercícios. A gente não pode tratar, né? Então, fibromialgia como uma pessoa que não tem fibromialgia. Exatamente. Isso aí é fácil, né? Não. Vamos lá, vamos lá. Que a gente é um pessoal inflamado. É importante apresentar... Aqui. Sim, fala. Outra coisa importantíssima também. Eu achava que nós, fibromiálgicos, éramos imunodeprimidos. Até achei que a gente ia ter direito à vacinação, enfim. Mas numa live muito legal que eu vi do Fibromialgia Nordeste, com a fisioterapeuta que é PhD em dores crônicas, ela me respondeu que a gente não é imunodeprimido. Que é mais um agravante para diagnóstico. E que, graças a Deus, a fibromialgia, diferente de outras doenças, ela não é autoimune. Mas você entende a complexidade? Entendo. A Aline está perguntando aqui: alguma vez confundiram seus sintomas com os climatérios antes do diagnóstico? Porque tem também, né? Tem também. Mas como não? Não, porque eu tinha 35 anos, a reumatologista foi logo direta. Quando eu comecei a relatar tudo o que estava acontecendo comigo, ela ia tocando nos pontos e as lágrimas iam descendo, pessoal. Ela já me tratou. Eu já saí do consultório com uma tuia de exame para fazer, mas eu já saí com um diagnóstico de fibromialgia. Já saí medicada, tá? A única coisa boa foi que os exames para todas as doenças que poderiam ser doenças reumatológicas, autoimunes, enfim, deram negativados, ok? Perfeito. Tem aqui, deixa eu ver, Tiago. Obrigada, Tiago está botando aqui, ó, 2 guerreiras maravilhosas que acrescentam na área. Obrigada, guerreiras.
Pura verdade. Maria do Carmo, passei 19 dias internadas para descobrir que estava com fibromialgia, tem disso, né? Poderia falar sobre a diástase e quais exercícios que podem ser realizados e os que não podem. Eu acho que foge um pouco desse tema, mas é um tema que a gente pode discutir posteriormente, né? É Nem se verdade. É preocupe. porque a fibromialgia não causa diástase. Não cabe, mas a gente pode ser, viu? Vamos estudar aí, vamos ver a possibilidade de encontrar um profissional bom daqui do estado, do meu estado, do meu Nordeste, para a gente Do falar nosso de diástase. Nordeste. Claro, gente, eu vou estrelar o povo da minha terra, né, não? Exato. Tiago, que através da diversidade e dor, criam pessoas fortes e verdadeiros anjos que cuidam no sentido amplo da palavra. Exatamente. Minha gente, muito obrigada. Olha que legal, estamos a 1 hora de live e o Instagram não derrubou. Quando tá Graças bom é a assim, Deus. né? Monte de coração. Manda a setinha aí que a gente termina. Então, assim, eu vejo. É uma contribuição, é um conjunto, né? A educação física precisa disso, precisa ter mais conhecimento sobre o assunto. Deixa eu falar uma coisa. Oi, fala. Só para reiterar, né? A gente está tendo essas campanhas de conscientização, tipo, o Fevereiro Roxo, o Janeiro foi o Janeiro Branco. Eu até tentei trazer uma profissional de saúde mental, mas da educação física que atua na saúde mental, mas eu não consegui. Mas eu vou ficar devendo para vocês da gente agendar uma live para falar sobre isso, independente do mês, porque eu acho super válido. Aí eu vou falar com alguém ainda esse mês sobre o Alzheimer e estou procurando alguém que trabalhe com lúpus também, que tenham alunos que tenham essa comorbidade para a gente poder falar também. Mas vamos lá, vamos continuar. Nil vai falando e eu vou me lembrando das coisas. Na live que eu fiz em 2020, né, em plena pandemia, eram 4 milhões de pessoas no Brasil e 150 milhões de pessoas no mundo com fibromialgia. Hoje já somos 228 milhões de pessoas no mundo. E acredito que justamente o gatilho para a fibromialgia foi esse nosso estado de pandemia. Entendeu? É porque os gatilhos emocionais, né? Os traumas emocionais, ele Exato. É um dos motivos que desencadeia a fibromialgia, né? E que eu esqueci de falar. Exatamente. Bom é a gente saber que está se tendo diagnóstico, né, Su? Porque muitas pessoas tinham essa dificuldade e não se tinha esse diagnóstico de imediato. Feito a Socorro aí, que passou 15 dias internada para se descobrir que ela tinha uma fibromialgia. Pois é. Então, assim, isso é super, super... A gente começa a ver que as cargas psicossomáticas, esses traumas, o organismo reage. O corpo é uma máquina, né? É tudo integrado. E aí, até se ter esse diagnóstico. Exatamente. Isso aí é super importante. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais. Eu ia falar também alguma coisa e eu esqueci. Eita, porque vai lembrando aí. O diagnóstico da fibromialgia... Alex, sobre isso. Gente, sim, a fibromialgia geralmente ela vem após um grande trauma. Pode ser trauma físico ou emocional. Você pode ter uma cirurgia, um diagnóstico de um câncer, a perda de um ente querido, enfim, uma queda. Tudo isso pode ativar o gatilho da fibromialgia, mas existe sim uma predisposição genética, viu, gente? Eu realmente estou muito feliz e não se sintam culpados, profissionais da educação física, porque o que a gente mais escuta e vê nesses grupos de fibromialgia, acreditem, pessoal, é o descaso e a ignorância no sentido de desconhecimento da doença vinda dos médicos. Entendeu? Então, a gente não pode se sentir culpado, vocês não podem se sentir culpados. A gente está num aprendizado diário. Fibromialgia, educação física e saúde não é matemática, né? Não é uma muito ciência triste exata. você ir no médico, como eu vejo as pessoas dizerem, e os médicos simplesmente ignorarem. Praticamente dizer que a pessoa está inventando. É isso que a gente vê. Entendeu? Se tiver mais alguma coisa, me pergunta.
Vamos lá, manda, Alex, mando sim. Saúde coletiva, mando sim, eu vou falar com você. Inclusive, tá para ter uma live sobre, na verdade, atenção básica, profissional da educação física na atenção básica, eu acho que a gente pode ver também e trazer um paralelo sobre isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui, que tem um monte de perguntas. Ei, Muitos elogios. Ana Cláudia dizendo aqui, amiga linda, obrigada pela contribuição na Claudinha! educação física. Deixa salva, vou deixar salva, vai ficar salva lá no nosso IGTV do CREF12, depois a gente baixa para o YouTube. Segue lá o YouTube do CREF12. Muita Vou gratidão, deixar, CREF12. boa noite, Alex. Tiago Rodrigues, através do adversário, já falei, já li. Vamos ver o que, é que tem mais pra Beijo, gente Tiago. aqui. Me manda saudades também. Fibromialgia e fáscia. Tiago Bourbon. Vamos embora, Tiago. Vamos falar Tiago sobre as Bourbon. fáscias. Muito Sabe muito, importante. Tiago Bourbon. Tiago Bourbon, Muito. já fiz curso com Então, eu ele, sou Denis, fã. Denis Foster, duas férias. Olha quem tá Uhul! falando. Denis, beijo pra você. Olha Olha, aqui. a Mirielle, questão da ótima essa face é live. Está extremamente nos ajudando importante. muito. Muito, muito Oi? importante. Vamos embora, Tiago. Meirielle. Ótima essa live, está nos ajudando muito. Que bom que a gente Ai, pode minha gente, eu contribuir estou muito positivamente. feliz. É, com Que bom certeza, mesmo. eu aprendi muito com o Tiago Bourbon também sobre fáscias, que eu fiz um curso com ele e com o Berg. Acredito que o João Eduardo também, enfim. São pessoas que honram a nossa profissão. Denis Foster, pô, pessoal, a gente tem muita gente boa, engajado em saúde. E eu sinto, não é? Eu sinto. Eu sempre tenho uma bolinha, eu tenho vários equipamentos para liberação miofascial, mas eu faço automassagem, porque eu tenho que cuidar de mim. Vira e mexe, eu me pego na parede da minha casa, aliviando justamente a região do trapézio. É, tem um filhote aí passando aí atrás. Ah, É é. isso. É o bom de estar em casa, que os filhos ficam aparecendo nas lives. Exatamente. Tem a Maria do Carmo, ela colocou aqui, Suzana, os sintomas dessa doença são totalmente diferentes, não é? São totalmente diferentes. Veja, imagina uma doença que você pode ter bruxismo, disfunção da ATM, coceira pelo corpo todo. Não é só síndrome do intestino irritável, mas da bexiga irritável. A gente faz xixi, pessoal, quase que de, sei lá, meia hora e meia hora. É um negócio assim incrível. Ouvido, otite, zumbido, as coisas mais diversas que você puder imaginar em fibromialgia você encontra. Para você ter uma ideia, são mais de 100 sintomas catalogados. Ou quase E mais de a 100 não. atividade física contribui positivamente contra Para todos. todos. Para Ou todos. seja, profissional de educação física tem a faca e o queijo na mão para ajudar portadores de Exatamente. fibromialgia num trabalho de prevenção. Prevenção não, porque não tem cura. Fibromialgia não tem cura. A gente começa a fazer um trabalho paliativo e ajudar essas pessoas a terem uma qualidade de vida, né? A estarem num Exatamente. bem-estar É. constante. Maria Vê de só. Socorro, vixe, estou Oi. com tudo isso, misericórdia. Vamos treinar, Socorro, vamos treinar. Vai treinar. Tem que treinar, não pode ficar Agora, parada, não. não pode ficar parada, mas não esqueça, obviamente, de procurar o acompanhamento médico, né, pessoal? Agora, outra coisa, Exatamente. por isso que eu fico um pouco chateada, vamos dizer assim, porque se ansiedade e depressão, a gente está vivendo uma epidemia, certeza, pessoal, que a fibromialgia vai estourar. Então, o profissional que tiver habilitado para trabalhar com isso vai poder focar no nicho muito importante, que são os portadores de fibromialgia. Sabe? Tem Você vai rapidinho, só poder... para não cortar aqui.
Tem Certo. uma pessoa que é a Melina, ela Ah, disse aqui, ó, vou me despedindo, gostei muito de participar dessa live, descobri que tenho fibromialgia em muito obrigada. 2018, com exatamente 35 anos. Melina, desculpa. Melina, Foi um prazer, espero que realmente você aproveite e melhores aí, se cuide e vá fazendo atividade física. A Van tá dizendo aqui, ó, muito proveitoso essa live, vou correndo levar minha esposa no médico, os sintomas são muito parecidos. O leve. caminho é esse, né? Outra coisa, viu, O para caminho os é esse. maridos. Para os maridos, é muito comum a perda da libido. Então, mais uma questão, muitos relacionamentos acabam, pessoal, porque o homem não consegue ter a sensibilidade para entender o que a mulher está passando. Ele não consegue entender. Simples tarefas do dia a dia, para a gente, é um terror. Só para vocês terem uma ideia, eu não consigo mais marcar compromissos que não sejam de trabalho. Ou compromisso com você, quero uma live, ou um médico, ou uma saída com minha filha. Mas compromissos de passeios, né, de encontros, eu já deixo assim, gente, se der, eu vou. Sabe? As pessoas da minha família, elas começaram a entender que eu tenho o meu limite. Quando é uma reunião familiar, chegou no meu limite, tchau, pessoal, eu não estou aguentando. Então, é essa empatia que a gente tem que ter. E o exercício físico, vocês não podem jamais deixar de fora. Mas, como já se foi falado, tudo muito bem dosado, interligando, não é? Exercício aeróbico, com exercício resistido, com alongamento, com relaxamento, com técnicas de respiração, enfim. Graças a Deus, a nossa educação física é um leque de possibilidades. Que bom, que bom. Que bom. Se for assim, vamos encerrando. Eu vou pedir para você ir Vamos. fazendo as considerações finais, né? Tem aqui, ó, Josileide. Tenho orgulho dessa minha amiga pelo compromisso da educação pela causa da saúde Josiene, através da atividade física. Eu Josiene conheço Leite ela, eu se acho que formou comigo. Beijo, Josi, Josi. eu conheço ela há menos tempo, mas assim, acho que até foi através dos meninos, De né? um Através da curso, Axel exatamente. que a gente se Exatamente, o curso conheceu, dos meninos. né? E É, aí eu já consigo perceber, né, a qualidade do trabalho dessa guerreira aí. E gente. ela dá show, A na verdade, na recíproca é educação. verdadeira. A recíproca Então é vamos verdadeira, lá, faça as pessoal. suas considerações que nós vamos precisar, Vamos infelizmente, precisar encerrar. encerrar. Primeiro é gratidão, né, gente? Novamente, gratidão a Nil, gratidão ao CREF, ao professor Lúcio Beltrão, que me possibilitou, né, abrir um pouco do meu universo, que é um universo realmente doloroso, mas ao mesmo tempo ver a educação física, o exercício físico como uma forte, a primeira recomendação da Associação da Liga Europeia contra Doenças Reumáticas, da Organização Mundial de Saúde, da Associação Brasileira de Fibromialgia, de Reumatologia. Então, viva a educação física, viva o exercício físico e qualquer coisa, pessoal, pode me procurar no privado, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Eu estarei sempre à disposição. Muito, muito obrigada. Eu estava muito Sigam nervosa, aí a inclusive. professora Suzana. Ah, mas relaxou. Sigam aí a professora Relaxa. Suzana Farias no Instagram, tá bom? Gente, eu Oh, queria obrigada. agradecer a presença de vocês que ficaram, de todos que passaram na live, na verdade, dos que ficaram conosco até o final, né? E dizer para vocês assim que é um prazer grande poder estar aqui, né? E dizer que se vocês quiserem sugerir temas de live também, vocês Boa. podem mandar. Tem o meu direct aí, quem quiser mandar no meu direct também eu recebo, ou no do CREF, mas podem mandar no meu, tanto faz, né? Ou no direct do CREF, do OSPE, ou no meu @nil@nil@pf. E a gente vai elencando os temas e buscando profissionais que estejam dispostos a falar aqui com a gente. Então, assim, agradecer, dizer para vocês que aí a gente tem N possibilidades de trabalho, que a importância da nossa intervenção nesse contexto é muito grande e que cada vez mais a gente possa valorizar a educação física. Sim, Tá sim. bom? O CREF está aberto para vocês, os nossos canais de comunicação. Né? Tem lá o Fale com o Presidente, agenda um horário, se tiver dúvida, quiser bater um papo lá com a gente, tem o professor Lúcio, que é o presidente, eu já estou primeira vice-presidente, sempre vai ter alguém lá para atender vocês. O CREF é nosso,
tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, estaremos totalmente à disposição. Tá bom? Então, a todos o nosso muito obrigada de Muito coração. obrigada de coração. Quinta-feira da semana pré-carnaval, que não tem Exato. carnaval, né? Não tem. Nós Se estamos como ficou, de live. opa, se ficou alguma coisa por ser dita, me perdoe, é o nevoeiro cerebral. Mas eu acho que deu para entender, pelo menos, o contexto dessa live, né, gente? Espero que sim. Valeu. Deu sim, com certeza. Não tenha dúvida Oh, disso. Viu? Beijo grande. Boa noite para vocês. boa E um noite, bom muito restinho de obrigada, semana. pessoal. Ai, cadê? Oh, Como é que faz? Aqui. saúde.